Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje vamos estar dando prosseguimento às aulas sobre grafos. Nesse vídeo vamos trabalhar os seguintes tópicos: árvore geradora mínima e algoritmo de Prim. Antes de falarmos sobre árvore geradora mínima, é importante sabermos primeiro o que é uma árvore geradora. Uma árvore geradora é um subgrafo de um grafo conectado e não direcionado. Mas o que seria um grafo conectado? É aquele grafo onde existe sempre um caminho de um vértice para qualquer outro vértice. Já um grafo não direcionado é aquele cujas arestas não apontam em nenhuma direção. E esse subgrafo, que é a árvore geradora, inclui todos os vértices do grafo, com o número mínimo possível de arestas. Já a árvore geradora mínima é uma árvore geradora na qual a soma do peso das arestas é o mínimo possível. Bem, aqui temos uma árvore geradora mínima. E essa árvore geradora mínima, ela é um subgrafo desse grafo aqui. E o jeito que a gente obteve ela foi o seguinte: primeiro, a gente fez todas as árvores geradoras possíveis, né? No caso aqui a gente obteve 4, e a gente somou todas as arestas, no caso os pesos das arestas de cada uma dessas árvores geradoras, né? Na primeira a gente conseguiu 9, na segunda a gente conseguiu 11, na terceira 15 e na quarta 13. Observe que aqui é 9 pelo seguinte, né? 1, que é o peso da primeira aresta, que liga A e B, mais 3, mais 5 dá 9. Então, esse vai ser a soma das arestas dessa primeira árvore geradora, né? E como a gente pode observar, ela é a menor dentre todas as árvores geradoras que a gente tem desse grafo. Então, a árvore geradora mínima dela é essa árvore geradora aqui. Agora a gente vai falar sobre o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim ele é utilizado para se obter a árvore geradora mínima a partir de um grafo. E o algoritmo de Prim é um algoritmo do tipo guloso, ou seja, ele resolve o problema selecionando a melhor opção naquele momento, não se importando muito com o resultado final. E se esse resultado final ele vai ser o melhor resultado possível. O algoritmo de Prim funciona da seguinte forma: primeiro, a gente escolhe um vértice qualquer para a gente adicionar na nossa árvore geradora mínima. A gente pega esse vértice e coloca ele lá. Depois, a gente vai adicionando à nossa árvore os vértices cuja distância com o primeiro que a gente adicionou seja a menor possível. E a gente coloca ele e a aresta com o respectivo peso. E a gente vai fazendo isso sempre pegando os vértices mais próximos daquele que a gente adicionou na árvore, até a gente obter uma árvore geradora mínima, que seria quando a gente tivesse todos os vértices trabalhados do nosso grafo principal. Bem, aqui a gente pode ver um exemplo de como o algoritmo de Prim funciona. Primeiro, a gente tem o nosso grafo aqui, né? E aqui os passos do algoritmo de Prim. A gente seleciona, né, um vértice qualquer, no caso aqui eu selecionei o vértice A e coloquei ele aqui na minha árvore geradora mínima. Agora eu vou pegar o vértice que está a menor distância de A. Né? No caso aqui a gente tem dois vértices que estão conectados com A, o B e o C. A distância de A para B é 1 e a de A para C é 7. Logo, o de menor distância seria o B. Então, eu vou pegar essa ligação aqui, AB de peso 1, e vou colocar ela na minha árvore. Então, eu tenho A ligado a B, né? Com essa aresta aqui de peso 1. Agora, novamente, eu vou checar as extremidades de minha árvore. Né? Eu vou ver, novamente, o A ele tem conexão com B e com C. Só I e B ele tem conexão com A e com D, né? Essa conexão aqui a gente já tem na nossa árvore, então a gente não vai precisar avaliar ela de novo. A gente vai ver aqui agora, ó, entre B e D, que possui a distância 3, e A e C, que possui 7, qual dos dois é menor? B e D. Então eu vou colocar essa conexão aqui, B conectado com D, com peso 3, na minha árvore geradora mínima. Agora, veja, eu tenho 3 vértices na minha árvore e eu novamente vou ver as conexões
que são possíveis com esses vértices. No caso aqui, eu tenho A e C com A e B, só que A e B a gente já trabalhou, B e A e B e D, só que a gente já trabalhou também, e D e C. E no caso, a gente vai pegar agora, a gente vai ver entre C e A, que é 7, e C e D, que é 5, qual dos dois é o menor? Aí a gente vai pegar C e D, que é 5, né, que é o menor, e vai colocar aqui na conexão da nossa árvore. Feito isso, a gente vai verificar todos os vértices do meu grafo inicial foram trabalhados? A foi, B foi, C e D. Todos foram trabalhados. Então, essa é minha árvore geradora mínima. Só para confirmar, a gente pode somar aqui, ó, 1 mais 3, 4 mais 5, 9. E se vocês conferirem com o exemplo que foi dado anteriormente, a gente vai ver que essa daqui realmente é a árvore geradora mínima, só que dessa vez ela foi obtida utilizando o algoritmo de Prim. Aí a gente não precisou fazer todas as árvores geradoras e obter a soma de todas as arestas de cada uma delas para saber qual é a menor, porque a gente seguindo o algoritmo de Prim, a gente evita de estar fazendo isso, a gente poupa esse tempo. Bom, aqui a gente tem um pseudocódigo do algoritmo de Prim. Primeiro a gente tem esse T, que vai ser a nossa árvore geradora mínima. No começo, ele está sem nada dentro dele, porque ele está vazio, a gente não colocou nada ainda na nossa árvore geradora. Aqui a gente vai ter esse U, que vai ser o conjunto dos vértices que a gente tem na nossa árvore geradora, que a gente já trabalhou, já verificou eles, né? Então, de começo, a gente vai atribuir aqui um, que seria o primeiro vértice, né, da nossa árvore geradora. Aí aqui ele fala o seguinte: esse V seria o conjunto dos vértices do nosso grafo. Todos os vértices do nosso grafo estariam nesse V, né? Então aqui, o que é que ele está dizendo? Enquanto U for diferente de V, ou seja, enquanto os meus vértices que eu tenho na minha árvore geradora mínima forem diferentes de V, que é os vértices do meu grafo, eu vou continuar repetindo esse ciclo, ou seja, até eu ter trabalhado todos os vértices do meu grafo original, né? E o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar as conexões entre U e V. Esse U aqui, esse V, eles estão minúsculos, né? Seriam como se fosse os vértices trabalhados individualmente, porque aqui esse Uzão e esse Vzão são os conjuntos, né? Os conjuntos dos vértices já trabalhados e o conjunto dos vértices do grafo. Então, esse U e esse V seriam como se fossem os vértices, né? Não o conjunto. E ele está entre parênteses aqui para indicar o seguinte, que é uma conexão, ou seja, a aresta entre o U e o V. Aí aqui ele vai pegar essa conexão sendo o seguinte: U pertencendo ao Uzão, né? Que é o conjunto dos vértices já trabalhados, que até o momento aqui a gente tem apenas um 1. Então ele vai pegar um vértice que está nesse conjunto e o V vai ser um vértice que está no conjunto V. Só que observe que aqui tem um menos. Ou seja, esse conjunto Vzão, que é os vértices do meu grafo, menos o U, que é os vértices que eu já trabalhei, seria o quê? Todos os vértices que eu ainda não trabalhei. Então esse V ele tem que ser um vértice que ainda não tenho em U. Entendeu? Ele tem que pertencer a V, mas eu não tenho ele em U ainda. Então ele vai verificar todas as conexões possíveis entre um vértice que eu tenho em U e um vértice que eu ainda não tenho em U. E ele vai pegar a menor possível, que a aresta tem o menor peso possível. Feito isso, ele vai fazer o seguinte: ele vai adicionar na minha árvore geradora mínima. Lembra que eu falei que esse T era a árvore geradora mínima? Então, ele vai pegar e adicionar essa conexão, né, desse meu U com esse meu V, a minha árvore geradora mínima, por isso que ele une, esse símbolo aqui de união. E ele também vai adicionar em 1 aquele vértice que eu acabei de fazer essa conexão aqui, porque eu tendo a conexão com ele, eu já posso dizer que eu trabalhei com ele. Aí eu vou adiciono o meu U. E aí, na próxima repetição desse while aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai verificar tanto o 1, né, quanto o outro vértice que eu adicionei. E aí, por quê? Porque esse outro vértice, ele já vai estar no meu U também, né? E aí vai verificar
a conexão desses dois, que eu tenho um e esse outro, com os restantes do vértice do grafo. E sempre procurando A com a menor aresta possível. E ao final disso, quando a gente tiver todos o conjunto U igual ao conjunto V, que significa que a gente já trabalhou com todos os vértices do grafo, a gente vai ter obtido a nossa árvore geradora mínima, que seria o T. Bom, pessoal, estou aqui com um código em C que ele implementa o algoritmo de Prim, né? Utilizando um grafo, só que no formato de matriz de adjacência. Esse algoritmo de Prim, ele também pode ser utilizado utilizando um grafo no formato de lista de adjacência. Só que aí já seria outra implementação um pouco mais complexa. Então, para estar facilitando o entendimento, eu vou estar utilizando matriz de adjacência, mas saibam que ele pode ser implementado também utilizando lista de adjacência. E a lógica é bem parecida, só vão mudar alguns detalhes. Bem, aqui a gente tem essa constante, né, inf, que é para indicar que é um número muito alto, né, que a gente geralmente usa para indicar quando não tem conexão entre um vértice e outro, né, a gente costuma utilizar esse inf. Esse v, essa constante v, é para indicar o número de vértices, né, do nosso grafo. E aqui vai acontecer o seguinte, eu vou estar criando essa matriz de adjacência, né, uma matriz de proporções igual à quantidade de vértices que eu tenho. E nessa matriz aqui, como já foi explicado em áreas anteriores, né, a gente tem cada interseção entre os vértices aqui indicando, né, a distância entre eles, ou seja, o peso das arestas. Bem, a gente tendo aqui a nossa matriz de adjacência, né, a gente vem aqui agora para main, onde o algoritmo de Prim ele foi implementado diretamente, mas ele também pode ser colocado dentro de uma função e a gente passar esse grafo como um parâmetro, né? Então a gente tem aqui essa variável, né, que é para a gente guardar o número de arestas, e aqui a gente tem um vetor, né, para guardar todos os vértices que a gente já visitou. No caso, ele vai ajudar a gente a saber qual vértice a gente visitou e qual vértice a gente não visitou ainda, né? E aqui a gente tem esse memory set aqui justamente para setar todos os valores dele como false, que até o momento a gente não visitou nenhum vértice da nossa árvore. Aqui a gente também seta o número de arestas visitadas para 0, novamente porque a gente não visitou nenhuma. E esse select 0 aqui, o que é que a gente está dizendo? Que o nosso vértice 0, né? Aqui ele está trabalhando com números em vez de letras para seus vértices. Então ele já foi visitado. A gente está indicando isso. Ou seja, basicamente que a gente escolheu começar a fazer nossa árvore geradora mínima pelo vértice 0. E aqui a gente tem essas duas variáveis x e y aqui, que vão indicar a linha e a coluna, respectivamente. Vocês já vão ver onde elas são utilizadas. Aqui a gente tem um printzinho, que é só para... Na hora que eu executar o código, vocês vão ver, é só para aparecer aqui, indicar o que é linha e o que é distância. E aqui a gente começa a entrar na parte principal aqui do algoritmo, né? Basicamente o que ele está dizendo que enquanto o número de arestas ele for menor que a minha quantidade total de vértices menos 1. Então, enquanto ele for menor, ele vai repetir isso. Ou seja, é enquanto todos os vértices não foram trabalhados. Esse menos 1 aqui é porque, como a gente está trabalhando com índice, a gente começa com 0, né? E o número de vértices que a gente coloca acaba sendo sempre 1 a mais. Então, a gente coloca esse menos 1 por isso. E aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente define o mínimo, né, que no caso é a menor distância possível, é igual a infinito, justamente para a gente ter um valor inicial, né? A gente bota aqui nosso x e nosso y são zeros, né? Ou seja, a gente vai estar na linha 0 na coluna 0, e a gente vai entrar aqui nesse for. Aí o que ele vai fazer? Isso aqui ele vai estar aumentando esse valor
desse iterador aqui, do i. E nesse if, ele vai verificar se o meu array que guarda os vértices que já foram trabalhados, se esse i, no caso, o vértice 0, ele já foi trabalhado. No caso aqui, o 0 já foi. Lembra que a gente setou ele aqui em cima, ó. Selected 0 igual a true. Então, ele já foi visitado. Então, ele vai entrar nesse if. E aqui dentro, vou até expandir aqui um pouco mais para a lateral. E nesse for aqui, ele vai variar agora a coluna, né? As colunas. Então, ele vai ver aqui, ó. Ele vai pegar o vértice 0, que ele está lá na lista dos nossos vértices selecionados. E ele vai ver o seguinte. Todos os vértices ligados a ele, né? Que na matriz de adjacência é os que estão é os que a gente vai variar as colunas para ver esses vértices, né? Então, ele vai ver aqui primeiro com ele mesmo, né? Só que esse if verifica justamente isso. Primeiro, ele verifica se o vértice já foi selecionado, né? Ou seja, se ele já foi, isso aqui vai ser true. E isso aqui vai dar false. E como aqui tem a condicional i, aqui já não vai entrar. Porém, se ele não foi selecionado ainda, né? Então, isso aqui vai dar false e isso aqui vai dar true. E se tiver uma conexão na nossa matriz de adjacência entre ele, no caso o 0, e esse vértice que a gente está trabalhando atualmente, então ele vai entrar aqui dentro. Observe que isso aqui funciona porque é o seguinte: se não tiver conexão, vai estar um 0 lá na nossa matriz, ó. Vai estar tipo essa daqui, ó. Vai estar um 0. E 0 significa false, né? Trazendo para a linguagem booleana. Se tiver qualquer outro valor, ele vai indicar que é verdadeiro e aí ele vai entrar aqui dentro. E aqui ele vai verificar se o menor valor que eu tenho até o momento, o menor peso entre um vértice e outro, ele é maior do que o peso que está entre esses dois vértices. Se for, então quer dizer que esse vértice aqui, esse peso, ele vai ser menor que esse daqui, o mínimo até o momento. E aí a gente vai atribuir ele à variável min. E esse x e esse y vão indicar que nessa iteração, a menor aresta que a gente achou vai ser entre o i e o j, que vai ser, nesse primeiro caso que eu estou dando um exemplo, seria entre o 0 e esse segundo vértice, né? E aí, novamente, ele vai iterar aqui até percorrer todas as colunas, né? Se a gente voltar aqui para a matriz, seria esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ele iterar sobre todos esses, ia pegar a menor conexão, ia salvar. E aqui o seguinte, ele ia primeiro verificar todas as colunas, como eu já mostrei, depois verificar todas as linhas, só que somente entrando aqui nos elementos já visitados, né? E aí depois ele ia vir aqui printar o x, o y e o peso, né, da aresta, e ia atribuir na nossa lista de selecionados, né, o vetor que a gente guarda os vértices já trabalhados, né, na nossa árvore geradora mínima, e atribuir esse novo, né, o y, como true, ou seja, ele já ia passar a entrar nesse if aqui, e a gente ia incrementar o nosso número de arestas. A gente voltava cá para o comecinho, aqui, ó, cá para o nosso while, e a gente ia repetindo isso, até a gente conseguir formar a nossa árvore geradora, né? Aí no final vai retornar 0, só para indicar que não teve nenhum erro. Bora dar um run aqui para ver. Então, aqui, ó. Nessa árvore aqui, que ele utilizou de exemplo, ele deu aqui a conexão entre a aresta 0 e A1, 9, a distância, né? A1 e A3, 19, 3 e A4, 31, e A3 e A2, 51.
ele conectou todos os 5 vértices que a gente tem, que é o 0, 0, 1, o 3, o 4, né? Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5 com 2. Conectou todos e essa daqui seria a menor distância possível. Bom, eu vou só dar um cortezinho e eu vou substituir essa matriz de adjacência, esse número de vértices, pelo que a gente trabalhou no slide, o exemplo que a gente viu. Então, pessoal, eu vou ter aqui, já substituí os valores. Eu vou estar aí, então, deixando uma imagem do grafo e da árvore geradora mínima para a gente estar conferindo se saiu igual. Bom, então aqui deu 3 conexões, né, entre o 0 e o 1, com a distância 1, entre o 1 e o 3, com a distância 3, e entre o 3 e o 2 com a distância 5. Somando eles dá 9, que é exatamente o que deu na nossa árvore geradora mínima, né? A única diferença é que em vez de utilizar A, B, C e D, a gente utilizou 0, 1, 2, 3. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo possa ter lhe ajudado a entender esse assunto. E se surgiu alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente pelo e-mail ou nossas redes sociais, que a gente vai estar fazendo o possível para lhe ajudar. Até a próxima!